Cristo, o Rei da vida interior. Em nossos dias, há um número grande de cristãos que enfrenta lutas, depressões, ansiedades, solidão. Como é que Cristo vai reinar em nosso interior? Só Ele tem o poder de trazer profunda restauração. Mas como é que isto vai acontecer? Esta é uma proposta que foi apresentada a mim e nós vamos procurar olhar isso do ponto de vista bíblico. Nós temos um texto de 1 Timóteo, no capítulo 1, quando Paulo diz assim no verso 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o príncipe, o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de exemplo, modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, conquista o nosso coração para ti mesmo e abre os olhos do nosso entendimento para podermos ver a suficiência de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós te glorificamos no nome dele. Amém. Havia um grupo de turistas em Estocolmo. Eles foram passear na frente do palácio, exatamente num feriado. E eles estavam comentando que queriam tanto conhecer o palácio, mas os portões estavam fechados. E eles estavam comentando ali, quando o jardineiro que estava podando algumas flores, virou-se para aqueles turistas e disse: vocês gostariam de conhecer realmente o palácio? Eles disseram: demais, nós viemos dos Estados Unidos e a gente queria tanto conhecer o palácio. O jardineiro foi até o portão, abriu e os convidou a entrar. E abriu os portões do palácio e começou a mostrar aqueles cômodos importantes, até que chegaram à sala do trono. Quando eles entraram na sala do trono, viram um retrato pintado do rei. Eles olharam o retrato do rei e olharam para o jardineiro e viram que era a mesma pessoa. E uma senhora disse assim: o jardineiro é o rei. E o rei disse: não, o rei é o jardineiro.
O nosso rei, ele veio aqui à terra de um modo tão inexpressivo. O Criador do mundo entra na terra nos braços de uma jovenzinha e o Senhor do universo é amamentado e trocam-lhe as fraldas. Isto é impactante para qualquer mente, você pensar num Deus que se esvazia a este ponto para se tornar salvador de gente petulante, ensoberbecida, ensimesmada, metida besta. Esse povo que acha que é o centro do universo. Jesus veio ao mundo de um modo muito singelo para salvar pecadores de si mesmos. Eu passei uns dias agora, uns 4 dias, sendo festejado pelas praias de João Pessoa, coisa linda. E encontrando cada pessoa, eu tenho um hábito de pregar o Evangelho. Encontro uma pessoa não é para simplesmente usufruir, mas perguntar para elas o que eles conhecem do Deus que se fez carne e que veio salvar a gente da gente. Eu perguntei para uma moça, você é feliz? E ela disse assim, mais ou menos. Eu digo, o problema é que esta felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Isso disse o poeta. E nós somos caçadores de felicidade, mas não encontramos essa felicidade fora daquele que realmente pode nos satisfazer. E este não é um sistema religioso, é uma pessoa. Não é você pertencer a uma igreja, é você estar em Cristo. Porque se alguém estiver em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já ficaram para trás. E houve uma novidade de vida no nosso interior. Jesus, ele veio aqui a esse mundo com 3 títulos. Ele era profeta, ele era sacerdote e rei. Como profeta, ele é a linguagem final, é a linguagem conclusiva. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Jesus é a linguagem plena de Deus para conosco. Ele não tem nada mais para falar fora de Cristo. Tem muita gente aí querendo mais conhecimento e aí entra numa pira de intelectualismo, mas todo conhecimento, toda ciência e toda sabedoria, ela está contida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que o conhece tem um conhecimento satisfatório para a sua vida. Como sacerdote, é interessante como o escritor
aos Hebreus vai dizer que, ele diz aí em Hebreus capítulo 11, capítulo 8, verso 1 e 2, ele nos diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Me impressiona, eu não sei quem foi o escritor de Hebreus. Alguns acreditam que foi Apolo, outros acham que foi Paulo. Tem até gente que acha que foi Priscila, a esposa do Áquila, porque depois de escrever 13 capítulos, diz assim: escrevi resumidamente. Então, isso me parece ser um pouco próprio das esposas, das mulheres que falam um pouco mais do que os homens, mas não sei. Eu sei que esse escritor me surpreende quando ele chega no capítulo 8, depois de falar da magnitude, da grandeza, que ele é superior aos anjos, que ele é superior a Arão, que ele é superior a Moisés. Ele diz assim: o resumo, a súmula, é que nós temos um sumo sacerdote assentado. Que história é essa? O problema, meus irmãos, é que o sumo sacerdote só se sentava quando ele teria realizado todo o trabalho. Nenhum sumo sacerdote poderia, no dia do Yom Kippur, se assentar até que o sangue fosse espargido no elastério, na tampa da arca. E ele aqui está dizendo: o que nós temos é um sumo sacerdote assentado. O que significa isto? É que a obra que ele realizou foi de uma vez para sempre, é irrepetível, e é completa, é plena e é satisfatória. E nós precisamos conhecer este nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que realizou uma salvação perfeita. Não tem nada mais para fazer. Eu nasci na igreja. Eu fui criado na igreja batista. Só estudei em colégio batista. Eu fui para um seminário batista. Depois fui feito pastor batista. Mas eu não era nascido de novo. Eu era apenas um igrejificado, um religioso, uma pessoa que foi formatada dentro de um sistema, mas que não tinha a realidade espiritual da minha morte e ressurreição juntamente com Cristo. A minha esposa está aqui, ela também, filha de pastor, neta de pastor, sobrinha de pastor, irmã de pastor, casada com pastor, mas também pastava do mesmo jeito. Nós éramos pessoas sem Cristo. Nós estávamos na igreja, mas nós não estávamos em Cristo. E para Ele ser rei nas nossas vidas, no nosso interior, Ele tem que fazer uma obra por nós e em nós, que transcende o mero conhecimento que a gente tem. Quando perguntaram para ele
os fariseus chegaram para ele e disseram: quando é que vem o reino de Deus? Ele disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus estará ou está dentro de vós. É isso que alguém precisa compreender. E estar em Cristo é ser dominado pelo senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Como é que Jesus pode reinar em alguém? Todos nós nascemos aqui neste mundo filhos da serpente. Minha irmã ali me disse assim, olha, há 16 anos, né? Eu estava pregando aqui na igreja do pastor Luiz, que está aqui na frente, e ela estava com uma nenenzinha de colo. Ela hoje está aqui também, não sei onde é que ela está. Foi. E eu estava pregando e eu disse, isso aqui é uma víbora, isso é uma cobra cascavel. Mas todo mundo assusta com isso, mas não sou eu quem digo. A Bíblia diz assim, alienam-se os ímpios desde a madre, nascem e se desencaminham proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente e tem tapado os ouvidos. Quem disse isso, eu acho que entende disto. Porque quem disse foi o Espírito Santo através do profeta, do salmista, no Salmo 58. Quando minha filha do meio nasceu, nós temos 3 filhos, um rapaz e 2 moças, e quando ela nasceu eu fui lá no berçário para vê-la, e eu estava do lado de uma avó, e você sabe que avô é um bicho fora de série, né? Ele é uma pessoa fora, eu já sei também, porque eu sou avô de 4, e é diferente. E ela, do lado, o neto dela, minha filha, e ela disse assim, que anjinhos inocentes. Eu disse, qual? Seu neto ou minha filha? E ela, muito educada, disse, os 2. Eu digo, essa daqui, não, essa daqui é uma cobra cascavel. Meu senhor não diz isso, não diz isso. Eu digo, sabe por quê? Porque eu sei de onde ela vem. Ela vem lá do Jardim do Éden, lá do veneno da cobra. Quando a cobra intoxicou a raça humana de teomania, essa vontade de querer ser Deus, de querer ser onipotente, de querer ser autossuficiente, essa doença tem matado as pessoas. É isso que é a gênese do pecado. Nós às vezes ficamos olhando o fruto do pecado e não olhamos a raiz do pecado. E a raiz do pecado é essa mania de querer ser autossuficiente, de querer ser independente. Todos nós nascemos aqui nesse mundo, no império das trevas, mas nós fomos transplantados para o reino do Filho do seu amor. Houve um milagre, o maior milagre. Alguém diz assim, dar vista aos cegos, fazer coxo andar, isso é pichote. O maior milagre é tirar um coração de pedra, um coração de Adão e colocar um coração de carne, o coração de Cristo. Esse é o grande milagre. E é onde ele vem ser o rei da vida interior. Para termos comunhão, para ter comunhão conosco, Deus se fez homem. Deus transcende, Deus é inatingível. Como é que eu posso pensar em Deus? São Tomás de Aquino dizia que nada há no nosso intelecto que não tenha passado pelos nossos sentidos. Portanto, Deus transcende aos nossos sentidos. Mas Ele se revela de alguma maneira através da criação, daquilo que Ele criou. Ariano Suassuna dizia, eu não posso admitir que
diante da natureza, o ser humano não possa dizer que há um Deus. Eu posso não conhecê-lo. E até ele faz uma crítica muito inteligente. Ele disse, eu não vou nem falar de Beethoven, da Sexta Sinfonia de Beethoven, não vou falar de Mozart. Eu vou só pegar aqui esse clips, um clips de prender roupa. Dá um clips desse aqui, dá 2 pauzinhos e um arame, e dá para um macaco. E vê se ele faz isso aqui. Depois dizem que o homem veio do macaco. Gente, o homem tem uma natureza divina que é inexplicável. Por isso que a Bíblia diz o nécio no seu coração não há Deus. Deus se pode compreender pela criação, mas não se pode ter uma revelação de Deus sem a encarnação. Esta revelação só foi possível porque ele entrou na raça humana e ele se revelou à nossa altura, no nosso patamar. Para nós termos comunhão com Deus, ele se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, para nós termos comunhão com Deus, ele nos uniu a ele. Para ele ter comunhão conosco, ele se fez homem. Para nós termos comunhão com ele, ele nos uniu a ele. Ele se identificou e nos identificou com ele. Eu acho que essa aqui, para mim, esse texto é a chave hermenêutica para compreendermos como é que ele vai reinar em nós. Em João capítulo 12, versículo 32, ele diz o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto significando de que gênero de morte estava para morrer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês que são inteligentes. Se eu matar uma mulher grávida, quantas pessoas eu mato? Pensa. Se eu matar uma mulher grávida, quantas pessoas eu mato? Alguém disse depende. Depende. Depende de quanto ela estiver grávida. Se ela estiver grávida de 1, eu mato 2. Se ela estiver grávida de 2, eu mato 3. E assim por diante. De quantos Jesus Cristo atraiu? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia de que gênero de morte havia de morrer. Qual foi o gênero de morte que Jesus morreu? Morte de cruz. E quantos estavam nele quando ele morreu? Olha só. A Bíblia vai dizer uma coisa assim: um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Jesus Cristo não foi somente uma morte por mim, uma morte vicária, mas foi uma morte comigo, uma morte inclusiva. Porque ele só pode morar em mim se eu sair de mim. Se eu não sair de mim, como é que ele vai morar em mim? Como é que ele vai ser rei da minha vida? Para que ele reine, eu preciso morrer e ele vir habitar em mim. Nós fomos, segundo a Bíblia, eu creio na Bíblia, nós fomos incluídos na morte de Jesus. Quando Adão pecou, onde é que eu estava? Eu nasci em 1945. Não precisa fazer conta, fiz agora, dia 14
78 anos. E não pinta o cabelo. Não adianta, não pinto. A mulher está aqui para provar. Agora é o seguinte, eu vou perguntar, onde é que eu estava quando Adão pecou? Lá no princípio. Eu estava na sua gênese, na sua genética. Eu faço parte da mitocôndria de Eva. Eu faço parte de uma única realidade. E quando Adão caiu, eu caí em união com ele. Mas quando Jesus morreu, ele precisou nos atrair para que nós morrêssemos em união com ele. Aquela morte não foi uma morte solitária, foi uma morte solidária, onde ele nos incluiu para que nós pudéssemos perder a nossa mania de querer ser Deus e ele poder ser o rei da minha vida e poder tratar da minha depressão. Eu estive em depressão. Eu muitas vezes estou angustiado, com ansiedade. Quem vai tratar disto? No divã do Cordeiro, ele tem me tratado. Porque ele vive em mim. E a vida dele é realmente uma vida que muda a nossa maneira, a perspectiva existencial. Um dos grandes teólogos, talvez comparado a Agostinho, a Calvino, é John Owen, um puritano do século XVII, que viveu por muitos anos um cristianismo que ele chamava de cristianismo de meia tigela. Isso aqui para usar para a expressão nossa. Não era cheia. Era somente Cristo morreu por mim. Isto é verdade indiscutível, mas não é a verdade total. A verdade é que ele morreu por mim para que eu morresse juntamente com ele e ele viesse viver em mim. Se Cristo não vive em mim, como é que ele vai governar? Como é que ele vai ser o rei? E John Owen ele faz a seguinte pergunta: por quê? Quando se pergunta o que é o Evangelho, não viria a nossa união com Cristo à nossa mente ou aos nossos lábios. O que é o Evangelho? É que eu estava em Cristo quando ele morreu e ele está em mim na ressurreição. Simples assim. O que é o Evangelho? Eu fui lá na igreja, gostei muito e aceitei Jesus. Onde foi que você já viu isso na Bíblia? Que você aceitou Jesus? Foi ele que aceitou você. Lá na eternidade. Foi ele que buscou você. É ele que fez tudo. O que você fez? O que você entrou para a salvação? Só com os pecados. Mais nada. E o Espírito Santo lhe deu convencimento de pecado, e o Espírito Santo lhe deu condições de arrependimento, e o Espírito Santo lhe deu condições de você continuar. Isso é obra de Deus. Ontem eu estava ouvindo aqui o pregador me encantando. Ele disse, é a graça plena de Deus. Não é graça subsidiada. Não é graça que nós temos que fazer uma parte e ele faz outra. O Campbell Morgan, pregador inglês maravilhoso, ele disse assim, se Deus fizer 99% e você fizer 1%, essa graça será 100% falsa. Se Deus fizer 99 e você fizer 1, estragou tudo. Mas eu não tenho que fazer nada. Você vai fazer tudo. Mas é tudo que Ele fizer em você.
Ele não só faz tudo em mim, mas faz tudo por mim, para que eu faça tudo o que Ele quer que eu faça. Nós fomos salvos pela nossa inclusão em Cristo. Eu gosto de olhar esse fato. Eu estava em Cristo no Calvário. Já fui algumas vezes a Israel, mas todas as vezes que eu vou naquele tal lugar, que pode ser que tenha sido ali que ele foi crucificado, eu gosto de olhar assim, e aquele dia eu estava lá. E naquele dia eu estava lá nele. Ele me levou a perder o desejo de querer ser o que eu não sou, para ser aquilo que Ele faz de mim. O governo de Cristo no cristão se dá pela co-crucificação do ególatra e pelo implante da vida de Cristo. Olha, o apóstolo Paulo estava passando um pito em Pedro. Olha, isso é demais. Pedro, o grande apóstolo, chegou em Antioquia, uma cidade gentílica, e ele estava se comportando como um gentio lá, comendo a pururucazinha que é proibida ao judeu comer carne de porco. Eu estou fazendo aqui uma imagem. Ele estava agindo como um gentio. Quando vieram alguns judeus da parte de Tiago, Pedro se apartou deles e foi ficar longe dos crentes gentílicos, e até ele convenceu a Barnabé. E quando o apóstolo Paulo viu esse procedimento dual de comportamento versus vida interior, ele chamou a atenção de Paulo e disse: olha, nós fomos justificados não pelas obras da lei, mas pela graça de Deus em Cristo. E ele então usa o texto que mais marcou a minha vida: eu estou, ou eu fui, como diz outra versão, crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé. E aqui há duas possibilidades de se traduzir, que pode ser traduzido como uma forma dativa ou como uma forma locativa, que é a mesma coisa no grego. A fé do Filho de Deus, no Filho de Deus. É a fé que Ele me dá para eu crer nele. A fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu falei da minha filha do meio, mas vou falar mais uma vez. Um dia ela chegou para mim e disse: pai, está chegando o dia dos pais. Ela tinha uns 7, 8 anos. Está chegando o dia dos pais, eu queria lhe dar um presente, pai, mas eu não tenho dinheiro. Eu abri a carteira e disse: escolhe a nota. E ela, muito sabida, apanhou a nota maior e foi com a mãe e comprou uma camisa para mim. Ela fez aquilo que Deus... Ô, pai, eu não tenho fé para crer no Senhor. Ele disse: pois toma aqui a fé do meu filho, para você crer no meu filho. O sol nos dá a luz para vermos o sol. Dizia C.S. Lewis: o sol nos dá a luz para vermos o sol. E Deus nos dá a sua palavra para nós crermos em Deus. Simples assim. Ele nos dá. Jesus é o autor e o consumador da fé. Então, eu queria terminar isso aqui. Tem 40 minutos, né? Gastei 34. Eu gosto dessa oração. É um cristão do primeiro século. Ele fez uma oração que chama a minha atenção. Ele diz assim: tu não tens obrigação de me querer,
nem eu tenho condições de te querer. Mas, se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois minha vontade, pervertida pelo pecado, nunca te quererá sem que tu me queiras. Antes, converte o meu coração para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres. Quando nossa vontade for completamente conquistada pela vontade do Senhor, e eu puder dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim, Ele vai governar a minha vida plenamente. Isto é o Evangelho para mim. E tem dado descanso. A minha esposa, como eu disse, ela levou tempo. Eu criei e ela levou 10 anos para crer. Porque ela é moralmente muito superior a mim, tem uma vida ética muito melhor que a minha. E o mais difícil de tudo de crer são os bons. Jesus disse que as prostitutas levavam vantagem dos fariseus, porque elas sabiam quem eram. E minha esposa se debatia, ela dizia assim, bem, para de falar dessa inclusão em Cristo e dessa morte com Cristo, para que o povo já está enjoado. O povo era ela, mais do que eu. Você para de falar disto. Mas como é que você pode parar de falar daquilo que lhe libertou? Não tem outra conversa. Aí, domingo seguinte, ela dizia, mas chega! Teve uma noite que nós ficamos até 2 horas da madrugada e eu querendo já dormir e ela pá. 10 anos brigando com ela mesma. Até que um dia Deus teve misericórdia, que é só dele. E ela tinha um pastor que foi pregar lá na nossa igreja e ela disse assim, se esse pastor vier aqui, eu não vou hospedá-lo. Quem manda na casa é ela, vou discutir. Eu digo, então vamos arranjar uma outra casa, mas não teve ninguém para hospedar, acabamos hospedando o bendito do pastor. E ela resolveu que ela não ia de jeito nenhum. E na quarta-feira ela não foi, na quinta-feira ela não foi. Ela chegou e disse assim, o que vão dizer a respeito de mim como esposa de pastor? Eu digo, pastor não tem esposa. Quem tem esposa é Glênio. Isso adoece, inclusive muitas famílias. Pastor não tem esposa e nem tem filho. Quem tem filho é Glênio. Quando é filho do pastor, não, é filho do Glênio. Como pai, como todos nós somos. Não cria problema. Eu estou dizendo isso aqui porque eu sei como é que conheço. Aí, eu digo, fique em casa, mulher. Fica aí, não vai não. E ela passou 2 dias assim, e no terceiro dia ela, envergonhada, foi e sentou lá embaixo, lá atrás, toda quietinha. E o pastor disse assim, vamos ler aqui um texto onde Jesus está passando de um lado para o outro do lago de Genezaré. E ele disse, passemos para o outro lado. E deitou e dormiu. E veio a tempestade, veio... Lá pelas tantas, os discípulos acordam, mestre, não se dá que morramos. Ele diz, sossega o vento, calma mar. E o texto termina assim, e entrementes chegaram do outro lado. E aquele pastor perguntou assim, por que chegaram do outro lado? Porque Jesus havia dito, passemos para o outro lado. Aquele barco estava seguro na palavra de Jesus. Aí, o Espírito Santo chegou no coração dela e disse, seu problema é esse, você não crê na minha palavra, você quer sentir,
Você quer entender. Você quer sentimento. Você não quer crer na minha palavra. E ela, ali naquela hora, disse assim, Senhor, eu creio. Entrou no descanso. E, na volta, ela tinha vindo a pé, nós entramos no carro, e o pastor virou e disse, minha filha, eu percebo que Deus trouxe revelação a você hoje. Porque quando o Espírito dá a revelação, há descanso na nossa alma. Ele tem governo na nossa vida. Eu não precisei trocar a esposa por uma outra. Deus me deu uma esposa nova. O que eu quero dizer para vocês é que Jesus é rei. E Ele reina no nosso interior. E Ele faz a diferença nas nossas vidas. Que o Senhor faça desse congresso um local de reinado do Senhor na vida. O tema é muito precioso e nós precisamos desta realidade espiritual. Obrigado, Jesus, porque Tu reinas e o Teu reino não tem fim. Nós te agradecemos, Espírito, por revelar a pessoa de Jesus Cristo nos nossos corações. No nome dele. Amém. Aleluia.